Violência velada, naturalização dos preconceitos. A professora Guita Deber é professora titular do Departamento de Antropologia da Unicamp, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política, doutorado em Ciência Política pela USP, estudos de pós-doutorado em várias instituições, entre elas o Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, membro da Coordenação das Ciências Humanas e Sociais da FAPESP. Tem experiência na área de antropologia urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: velhice, família, curso da vida, gênero e violência. É autora de vários livros, dentre eles A Reinvenção da Velhice, e também muitos artigos sobre esses temas, né? Então, é uma grande alegria poder contar com a Guita hoje também. Bom dia para todo mundo, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder discutir essas questões. Eu acho que a mesa anterior foi uma mesa de muito entusiasmo, de muita emoção, e é muito interessante poder abrir esse espaço. Então, no tema da minha palestra, que de início ia ser velhices, questões de gênero e sexualidade, eu acrescentei um pequeno trecho que são desafios da gerontologia LGBT, porque eu queria colocar um pouco o que está envolvido nesse campo, que é muito recente da reflexão, né? A gerontologia, como todos sabem aqui, é o estudo da velhice, e ainda a gerontologia LGBT é algo que já está bem constituído, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, na América do Norte, mas aqui no Brasil ainda está em desenvolvimento. Daí a grande importância desse curso introdutório, que está sendo fornecido, que eu espero que tenha um público importante para trazer essa reflexão. E, enfim, no Brasil ainda, claro, temos o trabalho do Carlos Eduardo Henning, do Júlio Aziz Simões, que é da USP. Enfim, já há uma preocupação com essa questão em diferentes pontos do país, mas é uma questão recente. E vale a pena, talvez, para começar, dizer que tratar do envelhecimento, das velhices LGBT, é muito mais problemático, porque a gente sabe muito bem que LGBT é uma expressão que tem ganhado força, que tem ganhado visibilidade. Todo mundo falou da pouca visibilidade, mas já tem alguma visibilidade, que só está aqui já é uma manifestação dessa visibilidade, não é? Mas é um pouco complicado, porque LGBT, quando nós temos uma pluralidade de situações que são muito diferentes e que levam a experiências de envelhecimento muito diferentes, não é? Cada vez mais no LGBT é preciso acrescentar o I dos intersexos, tem gente que já quer acrescentar o A dos assexuais. Enfim, é uma verdadeira sopa de letrinhas, não é? Como dizia Regina Facchini no livro que tem esse nome, mas que é um termo que, para o lobby político, ele é muito importante, que tem que ser visibilizado, mas, de qualquer forma, em termos de estudo, de um estudo sobre a velhice, ele exige que se leve em conta a diversidade, mesmo dentro dessa categoria, porque são experiências que são diferentes, vivências, dramas, enfim, muito diferentes. E, claro, a questão da classe social é uma dimensão importante, e as diferenças étnicas e raciais também, dentro de cada uma dessas categorias, são importantes. Porque a gerontologia, eu já vou pedir para passar o próximo slide, não é? A formação, a criação da gerontologia, ela pensava na velhice como uma experiência homogênea. Os primeiros estudos na área consideravam que os problemas enfrentados pelos idosos eram tão prementes e semelhantes que minimizavam as diferenças em termos de etnicidade, classe, gênero e religião. A velhice era, então, pensada através da ideia
né, muito americana e inglesa, do role-less role, quer dizer, a pessoa perde, né, ela já não tem mais um papel social, não é? E, portanto, abandona os idosos a uma existência sem significado. Então, os velhos seriam uma minoria desprivilegiada, uma espécie de subcultura, com estilo próprio e etc. Ou seja, a questão da ocupação, da classe social, do gênero, da religião, eram, de certa forma, minimizados. No próximo slide, né, eu tento mostrar que, a partir dos anos 70, há um interesse crescente pelas diferenças no interior da... Por isso que se fala velhices, né? Eu achei interessante o nome do evento, que coloca sempre no plural, dada essa diversidade de situações que passaram a ser levadas em conta nos estudos de gerontologia. Agora, o que me parece importante é que, se olhar para essa diversidade é um convite para a pesquisa, na realidade, as pesquisas tendem a ficar voltadas para o que é melhor, a velhice do homem ou a velhice da mulher. O que é melhor, a velhice da minoria étnica ou dos nativos, vamos dizer assim, do país estudado? Ou o que é melhor, a velhice LGBT ou a velhice heterossexual? E não há um acordo, por isso que a gente tem que ver e olhar com muito cuidado para as pesquisas, né? Porque, às vezes, a pesquisa vira o nosso abracadabra que vai resolver e vai definir a realidade. Não, a pesquisa é importante porque ela levanta dados, mas, como esses dados são interpretados, pode ser muito variável. Então, no próximo slide, por exemplo, quando o foco vai na questão de gênero, por exemplo, a tendência é saber quem que está melhor na velhice, os homens ou as mulheres. E não há, na resposta, uma homogeneidade. Alguns autores vão dizer, não, a mulher está muito pior, porque ela está numa situação de dupla vulnerabilidade, enquanto mulher e enquanto idosa. A importância da mulher tem a ver com o fato dela estar na fase reprodutiva, no cuidado das crianças. Então, a mulher velha passa a ser desprezada, ela tem dificuldades maiores no emprego. Enfim, na realidade, ela está envolvida muitas perdas que caracterizariam a experiência da mulher na velhice. Outros autores vão dizer, não, olha, não é bem assim. A mulher, na realidade, na velhice, está melhor, porque, como ela já não tem mais o problema do cuidado dos filhos, ela está muito mais liberada, ela já pode fazer o que ela tem vontade de fazer, a relação dela com a família é muito mais intensa, ela não tem o problema que tem os homens, do abandono do trabalho. Enfim, é uma ideia de que a mulher não trabalha ainda, né? É muito tradicional nas pesquisas, mas a ideia é que, pelo fato dela ter relações mais intensas com a família e pelo fato dela estar acostumada a mudanças físicas mais importantes, ela, na realidade, a velhice para ela não é um problema. E ainda há outros autores que, com os mesmos dados, vão dizer, olha, o que caracteriza a velhice é uma situação de androgenia. Quer dizer, as mulheres passam a ficar mais assertivas, os homens ficam mais afetuosos, as relações familiares, mesmo a divisão de tarefas no espaço doméstico, ela passa a ser feita com maior igualdade, ou seja, as diferenças entre homens e mulheres perderia impacto na velhice. A mesma coisa quando, próximos slides, são os grupos étnicos que estão envolvidos, não é? Então, alguém vai dizer, não, olha, principalmente se estuda muito os hispânicos ou os negros nos Estados Unidos, e a ideia é porque eles têm a relação intensa com a família, na velhice deles é muito melhor do que dos americanos propriamente ditos, porque o que caracteriza a velhice nos Estados Unidos, ou para os nativos, vamos dizer assim, nacionais americanos, na realidade, eles têm
a solidão é a marca central da velhice. Esse problema não está presente entre as minorias étnicas. E depois tem a visão contrária. Olha, justamente essas minorias, porque elas vivem num contexto como o americano, em que o individualismo é tão central, elas que têm mais medo na velhice, porque têm medo, inclusive, de perder essas relações afetivas com os velhos. O terceiro slide, que é o próximo slide, não é? Que é a velhice e a homossexualidade, também aí tem pesquisas, elas trazem dados, às vezes tem um instrumental muito sofisticado, mas não há uma homogeneidade em relação à interpretação desses dados, que passa a ser centrais. Então, por um lado, vão dizer, olha, a velhice LGBT é muito mais sofrida do que a velhice heterossexual, porque esses, como a gente viu aqui, são abandonados pela família, as relações familiares, então, são dissolvidas, eles têm mais dificuldade em encontrar emprego, eles, na realidade, vivem uma situação de solidão, e mesmo na velhice, quando eles, além da pobreza ser maior entre eles, na hora que eles precisam de um abrigo e de um recolhimento, eles quase que têm que entrar no armário novamente, porque as instituições de longa permanência, né, o nome agora, as LPIs, que é o nome que se dá para os antigos asilos, na realidade, não respeitam, não tem algo que poderia ser relacionado com identidades não binárias. Não é? Então, é quase como se, na velhice, fosse necessário uma nova entrada no armário, e eu acho que essa é uma questão central. Mas, contra essa visão de que a velhice seria muito mais dramática entre os homossexuais, há outra visão que diz, não, pelo contrário, entre os homossexuais, na realidade, claro, eles talvez percam a relação com a família, mas há a criação de redes de solidariedade, de redes de afetividade, né? Tipo o que vai fazer o Eternamente Sou, não é? Mas que, na realidade, são famílias de adoção que vão receber. Enfim, o Carlos Eduardo trabalhou muito com essa dimensão e pode nos trazer depois comentários importantes sobre ela, mas a ideia é que, principalmente com o HIV e a AIDS, foi um momento assim importante de se ver a solidariedade entre as pessoas envolvidas e a ajuda mútua, a presença constante que foi criada nesse momento, não é? Vamos passar para o próximo slide, porque eu acho que o problema dessas pesquisas é que elas pensam a velhice, elas esquecem esse Szinho que está aqui presente no nosso evento de hoje, e pensam a velhice como uma coisa homogênea, a qual um grupo se adaptaria melhor do que, ou pior, vamos olhar para quem se adapta melhor ou pior. O próprio da antropologia, que é a minha área, a área que enfim, do meu trabalho, do meu entusiasmo, né? Ela se opõe a essa visão que haveria um substrato comum à velhice, né? Substrato esse que nunca é muito bem definido. A antropologia tem debatido, e a contribuição mais importante, se a gente tivesse que dizer numa palavra qual é a contribuição importante que a antropologia dá, é tentar ver que o envelhecimento, o avanço da idade, pode ser vivido de formas muito diferentes. Por isso, a nossa possibilidade de mudar o modo como a vida está sendo encarada é muito importante, não é? Enfim, e o fazer antropológico é, de uma certa forma, colocar sob suspensão determinadas categorias com as quais a gente trabalha, e, sob suspensão, essa tendência de achar que é natural as coisas com as quais as regras e as normas da nossa sociedade. Fazer antropologia, compreender o significado de práticas sociais em outras sociedades ou em outros grupos, é, de certa forma, desnaturalizar a vida social. Nada é natural, tudo é culturalmente, socialmente, historicamente criado.
Agora, a gerontologia LGBT ela é muito importante porque ela amplia os nossos horizontes, né, para diferentes experiências de envelhecimento. É para isso que ela está chamando a atenção. E a gente só pode entender o interesse pela gerontologia LGBT se a gente levar em conta os novos significados que a velhice assume, que a sexualidade assume no mundo contemporâneo, principalmente o processo que eu gosto de chamar da erotização da velhice. Então, já seria o próximo slide, e já o próximo slide, né? Que o processo de erotização da velhice, onde a tendência é incluir a velhice no curso da vida sexual, propondo que o declínio e a frequência da atividade sexual, se há uma decadência na velhice, uma diminuição na velhice, ela corresponde a uma ampliação e a uma intensidade do prazer sexual. Então, o próprio da gerontologia e na reflexão sobre a sexualidade é mostrar que combater, vamos dizer assim, esse mito da velhice assexuada, que é um mito tão forte que a gente não poderia nem falar em velhice homossexual, porque se não tem sexualidade na velhice, a própria ideia da homossexualidade ou do homossexual idoso não estaria importante, não teria presença. Então, basicamente, o próprio do discurso hoje contemporâneo é mostrar que a sexualidade não tem um fim, ela não se esgota, e, pelo contrário, viver sexualmente é fundamental para a qualidade de vida. Então, para o próximo slide, não é? Como diz um gerontólogo, a sociedade acredita que tanto o homem quanto a mulher que atingem uma idade avançada perdem totalmente a capacidade, o interesse e o desejo de manter uma atividade sexual pelas modificações fisiológicas que ocorrem no processo de envelhecimento. Essa visão, porém, não é correta. E este ciclo da resposta sexual humana, mesmo possuindo alterações, se faz representar na vida de um indivíduo mais velho. Ou seja, apesar de que tenha um declínio, na realidade, o que outros autores tentam mostrar é que o prazer sexual ele é intensificado. Passar para o próximo slide, né? Acho que avançamos muito, seria o anterior ainda. Vamos deixar aqui. Enfim, basicamente, me perdi aqui um pouco, o processo de a sexualidade. Agora o próximo. Isso. Então, a ideia é quase que mudar um certo padrão de pensar a sexualidade, não é? Porque se a sexualidade, de uma certa forma, o esforço de refletir que, por um lado, da gerontologia, mas, por outro lado, também o esforço da sexologia é no sentido de dissociar, digamos assim, a sexualidade da função erétil propriamente dito e mostrar que o próprio do envelhecimento, não é mudar esse padrão, porque, na realidade, nós temos o corpo todo pleno de áreas erógenas, não é? E o próprio da velhice seria, por um lado, para os homens saírem, né, concentrarem a sexualidade só na função erétil. E, para a mulher, na velhice, seria um momento em que ela pode fugir de um certo padrão. E, na realidade, o que nós teríamos deixa eu passar para o próximo, né? Eu acho que depois a próxima palestra vai trabalhar melhor com a questão da psicanálise. Mas, basicamente, o que a psicanálise, eu acho que essa frase resume muito bem, não é? Resgatar o direito a uma vida sexual do velho implica poder pensar o amor em suas formas de transformação libidinal, ou seja, outras formas de amor que passam pela ternura, pelos contatos físicos que erogenizam o corpo, com o olhar,
o toque, a voz. As funções orgânicas sofrem em seu desempenho uma perda sexual decorrente das mudanças hormonais ou de alguma doença incapacitante. A libido, ou seja, a energia sexual, que privilegia o aparelho genital para a sua realização, retorna seu investimento a outras áreas do corpo, marcadas nas primeiras experiências, retornando ao prazer encontrado em outras formas erógenas, como o toque, o olhar, a delicadeza de toda a sensibilidade. São os preconceitos que fazem pensar que a chamada andropausa no homem e a menopausa na mulher são responsáveis pelas dificuldades sexuais. A perda de hormônios modifica o mecanismo e a frequência da ereção, assim como altera a lubrificação vaginal, dificultando a realização do coito. Isso parece decretar que a penetração é a única fonte produtora do prazer e que a ausência ou as dificuldades dessas possibilidades funcionais incapacitam o velho como ser sexuado. O que interfere na vida sexual do velho é de ordem psicológica e social. Ou seja, se até muito recentemente, já está no meu 10 minutos, ou seja, se até muito recentemente, recentemente eu digo em termos históricos, né, as poções que levavam à sexualidade eram vistas como puro charlatanismo, a ideia era que a boa velhice era a velhice que não dependia a velhice que se liberava, vamos dizer assim, da vida sexual, a velhice com indignidade. Hoje é exatamente o contrário. A ideia é que a boa velhice, que a sexualidade não se esgota na velhice, e a boa velhice é aquela que tem uma vida sexual intensa. Eu vou pular alguns slides, e já vou entrar no meu ponto por causa do tempo, né, que eu estou trazendo. O que eu quero mostrar é que essa ideia da gerontologia, não é? Vamos pular esse também. Vamos pular esse, vamos passar para o próximo. Da gerontologia dizer, olha, há um decréscimo, mas há uma intensificação do prazer sexual com o envelhecimento, é uma batalha que ela tem que levar primeiro, contra o senso comum, de estar muito presente, como já foi falado antes, que a sexualidade se esgota na velhice. É uma batalha muito forte contra a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica ainda tem como base se a gente pensar nela, né, o Viagra, né, a função erétil ainda é central. E, se a gente for pensar nos próprios velhos, há uma reação. Então, as pesquisas feitas com homens velhos, a tendência é mostrar, dizer que, enquanto eles tiverem, a função erétil estiver ativa, eles não são velhos, propriamente dito. A velhice é quando essa função já não funciona mais. E as mulheres, pelo contrário, as mulheres entrevistadas, na realidade, nas pesquisas que eu fiz, é muito presente a ideia que a viuvez foi um momento de libertação, inclusive, das obrigações do sexo. E elas podem se sentir muito bem na velhice, ter uma qualidade de vida, participar ativamente das universidades, dos grupos para a terceira idade, sem que elas querem estar bonitas, ter vida, né? Ter um certo erotismo, mas a vida sexual ela não passa a ser parte desse bem-estar. O que eu acho que é importante levar em conta é que são as gerações. Talvez uma geração em que a vida sexual não era tão importante, agora passa a ser fundamental na nossa sociedade, porque a vida sexual, se antes ela estava muito ligada com a ideia de transgressão, de subversão, na realidade, hoje ela é vista como alguma coisa que é fundamental para o bem-estar, para a qualidade. Você não tem qualidade de vida sem bem-estar. Isso está tanto nas orientações médicas e científicas, como na própria mídia, né? Vou trazer só uma... Vamos passar mais um? Isso, não, anterior. É esse aqui, né, da revista Boa Forma. Então, diz assim, e a libido vai bem? Muitas mulheres hesitam em levar a questão
para o consultório ginecológico, mas a falta de desejo pode sinalizar problemas hormonais ou disfunção do ovário, além de ser efeito colateral de alguns anticoncepcionais. Ou seja, a falta de libido é visto como problema. Agora, continua o próximo slide. Essa é outra da folha, onde ela vai os benefícios do sexo, né? Então, aqui eu trouxe uma piada, mas, por causa do tempo, vamos já passar para o próximo slide, né, que é a ideia, que eu acho que é muito importante, da sexualidade politicamente correta, onde a questão do erotismo, né, já não tem mais esse sentido de clandestinidade, como vai mostrar Maria Filomena Gregori, mas ele está associado ao cuidado saudável do corpo, o fortalecimento do self, a autoestima, né? Ou seja, a validade da sexualidade estaria conferida em função da sua capacidade de fortalecer e fazer bem ao sujeito. É quase vista como uma questão de saúde. Por isso, eu acho que, para as próximas gerações, talvez a vida sexual ela tenha um poder muito maior do que tem hoje. E, para encerrar, como conclusão, eu quero retomar o que eu considero que são os desafios de uma gerontologia, quer dizer, mostrar, primeiro, a importância da gerontologia LGBT, porque ela amplia o imaginário sobre as experiências de envelhecimento, quer dizer, ela alarga, não é? Levando em conta esse S, que é tão fundamental quando a gente fala na velhice. E ela opera um viés, uma revisão desse viés heteronormativo, porque toda a questão da sexualidade, o modo como a gerontologia trabalha a sexualidade, ainda está muito voltada para a heterossexualidade, e por isso que é tão importante a gerontologia LGBT para levar. Agora, o que eu acho que é o desafio dessa gerontologia, não é? Ela não cair nesse binarismo homo e heterossexual, de modo a levar, por isso que eu gosto muito dessa ideia das identidades não binárias, não é? E para não cair, não é, e dar conta dessa diversidade, ela não pode ser resumida só nessa sigla LGBT, né? Eu acho que o Carlos Eduardo tem uma expressão que eu gosto muito, que chama o imperativo identitário, né? Quer dizer, esse imperativo que exige que você se confirme a cada uma dessas letrinhas, porque a gente não pode impedir a proliferação da diversidade de gênero e da diversidade de orientações sexuais. Muito obrigada. Passei muito tempo, né? Obrigado, Guita. Como sempre, muito pontual, muito concisa e garantindo os debates todos, né? Então, obrigado mesmo, Guita. Bom.